Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, meus caros Sans, e hoje um celular custo-benefício na faixa de R$800. Vocês pedem bastante para eu falar, trazer uma boa opção de celular mais barato, e essa é uma ótima opção até R$800. Acima disso, tem opções melhores da própria Samsung, tá? O Galaxy A13 tá na faixa ali de R$1.100, R$1.200, é uma outra boa opção também nessa faixa de preço, mas R$800, esse daqui é uma das melhores opções da Samsung e a gente vai conhecer então o Galaxy A3, lembrando que essa melhor opção até R$800 é a sua versão de 64 GB de armazenamento, beleza? Então vamos conhecer um pouquinho mais do A03, o que ele oferece, o que é possível fazer com ele, qual é a sua capacidade, sua bateria, suas configurações nesse vídeo. Então bora conferir o que o Galaxy A03 nos oferece. Na caixa, como vocês podem ver, bem simples aqui, o nome do celular. No caso eu tenho a minha configuração de 64 GB na cor vermelha. A caixinha está mais estreita, mas vem com carregador, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos tirar o primeiro lacre que fica aqui nessa lateral. Tem mais um pequeno lacre desse outro lado. Aqui, olha, vocês podem ver que tem algumas configurações do modelo, mas eu vou falar ao longo desse vídeo, tá? Então vamos tirar ele aqui da caixa. E olha só, a gente já tem aqui algumas configurações iniciais, como câmera dupla na parte de trás, sendo a principal de 48 megapixels, a câmera da frente de selfie é mais simples, de 5 megapixels, uma boa bateria, né? A Samsung coloca como bateria absurda, são 5.000 mAh, e aí pelo fato de ser um celular com um processador mais, digamos, simples, né? Mais de entrada, essa bateria vai trazer uma autonomia muito boa. E isso aqui que faz a diferença, tá, pessoal? Para até R$800, 4 GB de RAM com 64 GB de armazenamento. Então isso aqui o deixa aí num ótimo custo-benefício para essa faixa de preço. Então, como vocês podem ver, o meu é na cor vermelho. Vamos ver o que vem na caixa. Depois a gente confere o design. O manual aqui, selinho da Anatel. Vem carregador na caixa, mas não é um carregador fast charge, tá, pessoal? Ele não possui a possibilidade de carregamento rápido. Cabo de transferência, e para você carregar o celular, deixa eu puxar aqui que tá bem, nossa, tá bem fixo aqui. Olha só, pessoal, uma das entradas é micro USB, ou seja, é aquele padrão mais antigo, não é a entrada tipo C, tá? Então a gente tem a entrada aqui micro USB. Isso é o que vem na caixa, mais o pininho ejetor. Vamos conferir um pouquinho agora do design dele. Em relação ao design, o corpo é de plástico, tá? A tampa traseira ela não é removível, ok? A exemplo dos celulares atuais que não tem mais a tampa removível. Um conjunto de duas lentes na parte de trás, o flash. Embaixo nós temos aqui então a entrada para o fone de ouvido, a entrada no padrão antigo, que é o micro USB. O alto-falante, esse buraquinho aqui é para o microfone. Na parte de cima a gente tem um outro buraquinho aqui para auxiliar também no microfone. Do lado direito a gente tem aqui, olha só, botão de power, volume, e do lado esquerdo a nossa bandejinha aqui para mostrar para vocês que ele é um celular dual SIM. Deixa eu apertar aqui. Então a gente tem a bandejinha aqui com a possibilidade de 2 slots, tá? Para cartão nano SIM, mais um cartão micro SD para que você possa aumentar aí a memória interna para salvar fotos, vídeos, né? É mais recomendado para esse tipo de arquivo do que propriamente instalar aplicativos no cartão micro SD. Já estou ligando a tela aqui. Então a gente tem a câmera de selfie, olha só, no formato em gota. A gente tem uma pequena borda na lateral, uma borda maior na parte de baixo. E em relação ao design, é isso que eu tenho para complementar para vocês. E ele não é muito pesado não, tá, pessoal? São 5.000 mAh de bateria, mas não deixa ele pesado não. São cerca de 195 gramas aproximadamente. Um detalhe que vocês podem reparar é que a gente não tem um sensor de biometria nem na parte traseira, também não temos no botão e nem na tela, tá? Então esse é um smartphone que não conta com sensor de desbloqueio através das suas digitais. Já a tela são 6.5 polegadas, é uma tela grande no formato 20:9 LCD com uma resolução HD+, não uma resolução Full HD, mas como vocês podem ver na minha tela, traz uma resolução bem aceitável, certo? Outra coisa que eu notei é em relação à visibilidade, quando você está com ele um pouco inclinado para o lado, repara que ele acaba perdendo um pouquinho da visibilidade. Algumas pessoas podem ser até que gostam por questões de privacidade, para a pessoa que está ali do lado não ficar olhando a sua tela. Então você tem que ter consciência que esse brilho da tela que você está vendo agora nesse monitor, nesse vídeo, é justamente quando você olha frontalmente. Se a gente colocar o celular um pouquinho mais de lado, mas dificilmente você vai utilizá-lo desse modo, repare que você perde um pouquinho daquela questão da claridade e da visibilidade
comum que você encontra em painéis de IPS. É até legal mostrar para vocês aqui em visor que a taxa de atualização dele é fixa em 60 Hz. A gente não tem essa opção. E outra coisa também, por não ser uma tela de AMOLED, que encareceria muito esse modelo, certo? A gente também não tem a opção do Always On Display, tá? Então você também não tem aquela opção quando o celular fica desligado e aí você tem a tela totalmente preta com algumas notificações ligadas. Então, como a gente não tem uma tela AMOLED que iria encarecer esse produto, a gente também não tem a utilização do Always On Display, tá? Mas é algo totalmente aceitável na faixa de preço que ele se encontra. Legal, agora vamos conferir um pouquinho mais das funções e também dos aplicativos e como que está a atualização dele. Olha só, eu fiz todas as atualizações e na data desse vídeo ele já se encontra atualizado, porém ainda não com a versão do Android 13, tá? Então, ó, no momento ele ainda não recebeu a atualização para o Android 13, ele vai receber a atualização para o Android 13, tá? Então, em informações do software, vocês podem conferir que ele está com o Android 12 com a versão da One UI Core 4.1. Ele recebendo a atualização para o Android 13, vai receber também a atualização para a One UI Core 5.0 e muito provavelmente pare por aí, tá? Ele não receba mais uma atualização para o Android 14. Muito provável que ele pare na atualização do Android 13. Aqui nas configurações, olha só, em assistência do aparelho, a gente pode conferir que a gente tem uma proteção do aparelho, que é um antivírus que a Samsung oferece de forma gratuita. E aí, se você quiser um mais avançado da McAfee, você pode pagar, tá? Mas dá para ativar sem precisar pagar, utilizando o modo grátis. A gente também tem aqui, vamos lá, nas opções de recursos avançados, vamos lá aqui, ó, recursos avançados, a gente tem o Android Auto, a gente tem também o Labs, que faz algumas alterações aqui para você abrir múltiplas janelas ou alguns aplicativos que não abrem em tela cheia, são funções em laboratório que ainda não foram oficialmente padronizadas na One UI. O Dual Messenger, que é para você poder clonar o WhatsApp, Telegram, programas de mensagem e também de redes sociais. E a gente tem os aplicativos da Samsung, né? Então aqui nos aplicativos da Samsung, gravador de voz, temos o rádio Samsung Max, que funciona também como VPN. Os meus arquivos a gente não tem, tá, pessoal? O NFC, então você não tem suporte ao Samsung Pay ou ao Google Pay. E a gente tem aqui, olha só, vamos mostrar as funções. Ele possui recurso ao som Dolby Atmos, então ele não possui som estéreo, mas quando você faz a utilização de um fone de ouvido, que vocês viram que não vem na caixa, tá? Você tem suporte a um som de mais qualidade Dolby Atmos, tá? Lembrando que aí o seu fone também tem que ter um suporte para áudio de alta qualidade. E aí, para baixar aplicativos, você tem a Play Store e faz também o seguinte, entra na Galaxy Store, eu já fiz isso, tá? Quando você entrar na Galaxy Store, a primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é justamente aqui, ó, no menu, vocês vão vir em atualizações, para justamente atualizar todos os aplicativos da Samsung. Eu já fiz essa atualização, então já está devidamente atualizado, mas é um recurso muito importante para você manter o seu Galaxy A03 atualizado, ok? Aí outra dica legal, pessoal, aqui na questão das funções, é justamente que você tem a opção do painel Edge, que são esses atalhos que você coloca na sua tela lateral. Você pode inclusive editar e você pode não somente colocar aqui, eu vou colocar todos, você pode colocar múltiplas janelas. Aqui no caso eu estou colocando atalhos para os aplicativos, olha só, ele tem até atalho para aplicativo com a divisão da tela já estabelecida. Inclusive vocês podem editar essa barra com outras coisas, tá? Vocês podem colocar aqui os atalhos de contatos, então vou colocar aqui os meus contatos, vou colocar também algumas funções, olha só, vocês têm a opção de clima, calculadora, e aí na Galaxy Store vocês podem baixar até outros apps de painel Edge, tá? Então é só clicar aqui na Galaxy Store, e aí você, quando você desliza da esquerda para a direita, você faz a alternância justamente entre esses apps, e aqui ó, não permitiu os meus contatos. Então, olha só, já traz os meus contatos aqui em forma de atalho. Bem legal, né? Agora, em relação ao desempenho do Galaxy A03, isso me surpreendeu positivamente. Eu falo porque, normalmente, a gente espera de um celular de entrada, na faixa que ele se encontra, um celular mais lento ali, principalmente com vários engasgos durante a utilização de jogos, certo? Porém, não foi isso que eu encontrei com o Galaxy A03. Consegui fazer até a utilização de jogos um pouco mais exigentes, como Asphalt 9, sem maiores problemas, inclusive a utilização de jogos casuais, como Subway Surfers e outros. E o bom é que eu não senti que ele esquentou também, tá? Então eu joguei ali por um bom tempo, não senti que ele ficou fritando a minha mão. E aí um detalhe legal para falar também da questão do desempenho dele,
você tem nessa versão que eu estou mostrando, nesse modelo, 4 GB de memória RAM. E aí aqui em assistência do aparelho, olha só, a gente tem aqui a memória, os 4 GB de utilização, certo? Só que também conta com a RAM Plus, ou seja, 4 GB da memória padrão, mais 4 GB que ele acaba retirando do seu armazenamento interno, tá? Se você quiser não tirar 4 GB do seu armazenamento interno, você pode alterar para 2, então você vai ter 6 ou 8 GB de memória RAM. E aí em relação ao armazenamento interno, nós temos aqui 64 GB de armazenamento interno. E aí aqui no caso eu já instalei vários jogos, tá? Então você não se baseia aqui o que já está sendo utilizado, são 64 GB de armazenamento e eu digo para vocês que vocês vão ter um desempenho até que bom com o Galaxy A03. Normalmente quem compra um celular nessa faixa de preço não espera ali uma boa utilização em multitarefa, acaba sendo uma opção para segundo celular ou até mesmo para aquelas pessoas que vão fazer apenas a utilização de redes sociais e poucos jogos casuais, e é justamente onde ele se encaixa, dando uma boa jogabilidade para jogos casuais e também uma boa utilização, um bom modo de uso para as redes sociais. Agora em relação à bateria, isso é um fator positivo para quem quer ficar longe da tomada. O Galaxy A03 ele conta com 5.000 mAh de bateria, é bastante bateria pelo fato de não ter uma tela Full HD, né, ser uma tela HD, do processador também não ser um processador top de linha. Tudo isso vai contribuir para bastante autonomia de bateria. Então não dá para classificar quantos dias vai durar na mão de cada pessoa, cada pessoa é única, né? Cada um tem um perfil de utilização, mas pelo menos 2 dias longe da tomada é muito provável que você fique, tá? Só tem um fator negativo em relação à bateria, que são 5.000 mAh, ok, mas nós não temos a opção de carregamento rápido. Então se você está precisando daquela carga rápida, carregar bastante em um pouco período de tempo, a gente infelizmente não tem o Fast Charge no Galaxy A03. Ah, e um detalhe, se você ainda quiser aumentar ainda mais a autonomia da sua bateria, você pode limitar a velocidade da CPU a 70%, estando ciente que isso pode apresentar alguns engasgos, principalmente durante a utilização de apps mais pesados ou jogos. Mas é outro fator para você poupar ainda mais e trazer mais autonomia de bateria para o seu Galaxy A03. E aí vamos falar um pouquinho das câmeras de um celular de entrada. Será que é bom? Será que dá para o gasto? Bom, vamos lá, vamos abrir aqui o app de câmera. Lembrando que são 2 lentes na parte de trás, mas uma das lentes é para auxiliar no modo retrato, tá? É justamente quando a gente vem aqui, ó, retrato, e tira aquela foto que desfoca o fundo. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, que eu já tirei algumas fotos. Olha só, essa foto é uma foto utilizada no modo retrato, que desfoca o fundo. Então ele faz a utilização daquela segunda lente e tá uma foto bem aceitável, concordam comigo? Para um celular de entrada. Voltando aqui para a câmera, vamos voltar aqui para o nosso app de câmera. Temos o modo retrato, o modo de foto. Esse 1x é a câmera principal de 40 megapixels. Quando você coloca aqui o 2, não quer dizer que você está alternando a lente, tá? Lembra que aquela segunda lente é só para o modo retrato. Aqui é para puxar um zoom de até 2 vezes, tá? Um zoom digital que vai sim perder um pouco de resolução, para que você possa tirar uma foto mais ampliada em até 10 vezes. Lembrando que é um zoom digital, tá, gente? Você vai perder resolução nessa fotografia. E aí no modo vídeo, vamos lembrar que é um celular de entrada, nós não temos a possibilidade de gravar em 4K, a resolução máxima é em Full HD, 30 quadros por segundo, tanto na câmera traseira quanto também na câmera frontal. Nós temos a possibilidade de até Full HD, 30 quadros por segundo. Em relação à foto, nós temos uma câmera de selfie de 5 megapixels, também tirei algumas fotos de selfie aqui, então olha só, vou mostrar aqui uma selfie que eu tirei. Vamos lá, aqui está a selfie, também bem aceitável para uma câmera, né, de um celular de entrada aí na faixa dos seus R$800. Então, sim, as câmeras não são ruins, claro que você não vai esperar uma câmera superior aqui de um celular de entrada, um celular da linha S, né, da Samsung, mas é uma câmera que quebra o galho sim, e está muito bem colocada aqui nessa faixa de celular, na faixa de entrada de R$800. Então sim, não vou classificar como uma câmera ruim, porque é justamente isso que a gente espera de um celular de entrada. E obviamente, em fotos em modo noturno, aí sim você vai sentir bastante queda, ruído nas fotografias. Conclusões finais, meus caros. É um celular que está há mais de um ano no mercado brasileiro, então não é um celular última geração, digamos assim, mas é um celular que se encaixa muito bem para aquela pessoa que você sabe que vai utilizar mais para redes sociais
e jogos casuais, que não faz um uso massivo do seu smartphone, mas precisa sim ter um smartphone que não vai passar raiva, né? Que vai ali conseguir utilizar as suas redes sociais, uma câmera aceitável, principalmente para atender videochamadas inclusive pelo WhatsApp, e jogar, né, aqueles joguinhos casuais que para distrair, né, para trazer um pouquinho de entretenimento. É um smartphone que traz bastante bateria, como eu disse, o processador me surpreendeu que em outros smartphones nessa mesma faixa de preço você vai presenciar engasgos, e aqui eu não presenciei maiores engasgos. Claro que nem tudo é 100% fluido, às vezes você acaba reparando uma pequena travadinha entre uma tela ou outra quando você vai abrir muito rápido, mas é algo totalmente esperado e não é um travamento, tá? É apenas uma pequena demora para carregar. Isso é bem característico de pessoas que utilizam um smartphone mais rápido, então você fica mais perceptível por conta da nossa referência, tá? Mas é um smartphone sim, muito indicado se você busca algo na faixa de até R$800. Então se você busca um smartphone até R$800, o Galaxy A03 pode ser uma boa opção para você. É um smartphone que, como vocês viram, o meu não recebeu ainda a atualização do Android 13, mas está atualizável até a versão 13 do Android, tá? Depois disso a Samsung não garante, então não dá para afirmar que ele vai ser atualizável até o Android 14. Eu diria que não, provavelmente, muito provável que pare no 13, mas sim, é uma versão que vai te atender aí muito bem, tá? Se você quiser adquirir, inclusive, o Galaxy A03 em oferta, eu vou colocar alguns links aqui embaixo na descrição com valores em oferta em lojas com segurança, tá? Então se você gostou desse vídeo, ó, não esquece, carimba esse like. Esse é um canal focado para usuários Samsung, então tem muita dica aqui, além também dos unboxings, reviews e análises. Confere aí, se inscreve e eu tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. Desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!